Mateus 16, de 21 em diante, 21 a 28. Diz assim a Escritura Sagrada: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Oremos. Pai, aqui um trecho das Escrituras, que o Espírito do Senhor traga luz na compreensão desse texto. Que esse texto, Escritura Sagrada, seja para nós caminho para encontrarmos através dele a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E que, encontrando-a, ela habite em nós, nos transformando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, me sinto muito desafiado diante desse texto, que tem várias camadas teológicas aí, né? Muitas delas, muitas. E em especial eu preciso olhar para esse texto dentro do tempo que passamos hoje na Igreja de Jesus espalhada na face da terra. Nós estamos no 22º domingo em um tempo litúrgico chamado de tempo comum, que traz para nós um desafio de reconhecermos o quanto somos dependentes da presença do Cristo, o quanto somos dependentes da presença do Espírito do Cristo, do Espírito Santo. Por isso o Pentecostes já é celebrado antes, né? E aí vem, depois do Pentecostes, um tempo comum, onde a gente tem sustentadas pelo Espírito Santo no nosso meio, em nós, para que tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus viveu, seja exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e seja exemplo para as nossas ações, né? É mais ou menos o desafio mimético, o desafio de olhar para Jesus como muito mais que o principal modelo, né? Aquele a quem a gente vai seguir. Então o tempo comum deixa esse desafio para a gente. E só se é possível fazer o que Jesus fez, imitá-lo com o Espírito em nós. Porque sem esse Espírito, a humanidade, infelizmente, só sabe olhar para si própria. A humanidade sem o Cristo é uma humanidade que luta por autonomia, né? Luta pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios motivos, e cada um cuida de si próprio e não considera o outro. Então o individualismo opera, o egoísmo opera, né? E aí a gente precisa do Espírito de Cristo para nós sermos salvos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa autonomia, e entendermos que o Cristo está no meio de nós, que o Cristo está em nós. Hoje teremos a mesa do Senhor à noite, a Eucaristia, nos alimentaremos dele. Não é só comer um pedacinho de pão de forma, um cadiquinho de suco de uva, não é isso, né? O pão e o cálice são símbolos de algo muito maior. Nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, simbolicamente, para que a gente possa continuar sendo discípulos e discípulas dele, refletindo Jesus Cristo aí. Que o Cristo seja conhecido por nós, nas nossas ações e através de nós.
Esse é o desafio desse tempo verde, nessa cor verde, que olha e coloca isso para a gente, didático. É o tempo de esperança, é o tempo que a gente tem, pedagogicamente, a memória que se é possível construir um mundo melhor, é possível fazer um mundo melhor. E esse texto vem hoje e me desafia muito, Por quê? Porque quando nós olhamos esse texto de maneira muito rápida, nós vemos 3 momentos aí nesse texto. O primeiro deles é onde Jesus expõe com clareza o caminho dele. No segundo momento, Jesus é questionado por Pedro. E no terceiro momento, a gente tem uma correção que Jesus faz, tanto a Pedro, e Jesus abre essa correção para os outros discípulos também. Quem quer vir após mim, né? Então, é muito interessante quando a gente olha esse texto por esse ponto de vista. Temos 3 momentos aí. E o que a gente faz? Olha só que interessante, né? A primeira observação, eu preciso olhar um pouquinho lá do verso 13 ao 20, que tem ali algo muito importante de ensino de Jesus, que eu vou chamar de um primeiro aprendizado no caminho. Talvez a primeira lição dentro do caminho do discipulado, a primeira lição que um discípulo e uma discípula precisa ter, e que Jesus conduziu muito bem os seus, que está lá, quando Jesus, reunido com seus amigos, com as suas amigas, fica sabendo que a sociedade está falando dele. Uns estão dizendo que Jesus é profeta, outros estão dizendo que Jesus é Elias encarnado, outros estão dizendo um monte de coisa, e Jesus olha para os seus amigos e amigas e pergunta assim: e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? Então, o primeiro ensinamento, a primeira lição aqui é o reconhecimento de quem é Jesus. E aqui tem uma revelação linda, o ápice da revelação, que olha de novo, né? Olha lá atrás, o Espírito de Deus, que nos capacita no tempo comum, na vida cotidiana, capacitou Pedro, deu discernimento a Pedro, que toma a voz do nome dos discípulos, né? E fala assim: tu és o Cristo, o Messias aguardado, o Filho do Deus vivo. Esse é o primeiro aprendizado para nós. Reconhecer quem é Jesus Cristo. E eu pergunto assim: a que Cristo reconhecemos hoje? Qual Cristo? Qual Jesus a gente tem reconhecido? Porque tem muitas possibilidades da gente dizer sobre um monte de coisas que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Será que o Cristo que eu digo servir, será que o Jesus que eu reconheço e que eu proclamo e que é fundamento da minha fé é o Jesus que está aí, claro, nos evangelhos? Ou é o Jesus que a história contou para a gente de maneira distorcida, né? É só olhar a iconografia. Quantas imagens a gente tem de Jesus trazendo referências diferentes, né? E a principal delas é uma imagem de um homem branco, de cabelo liso, de olhos azuis, sempre muito piedoso. E aí eu falo assim: gente, como que um homem branco vai nascer no Oriente, um sol escaldante absurdamente, né? E aí eu tenho essa imagem. E o que essa imagem representa para nós? Representa que a notícia que a gente recebe sobre Jesus é uma notícia que veio com uma ação colonizadora europeia. E é essa ação que a gente replica. É esse Jesus que a gente replica. O Jesus que a gente replica é um Jesus que veio através de colonizadores que usaram e abusaram da nossa terra e que impuseram para o povo que aqui vivia uma maneira de acreditar em Deus, a ponto de matar os que eram diferentes deles. E aí eu preciso perguntar qual é o Jesus que eu acredito, qual Jesus eu proclamo. Bom, vamos continuar. A primeira lição é reconhecer a Jesus. Eu preciso entender que aquilo que foi visto lá pelos discípulos, né? Tu és o Cristo, tu és o Messias, o enviado de Deus, aquele que eu aguardo enquanto judeu. É esse que o Senhor é. Eu preciso reconhecer isso. Essa é a primeira lição. E a partir daí, olha que interessante, né? Vem a proposta de reconhecer qual é o caminho que esse Jesus reconhecido propõe. E é sobre isso o texto que a gente leu hoje. O texto que a gente leu é sobre o Jesus enquanto caminho. E ele então, depois de ter, de fato, percebido que os discípulos passaram na primeira lição,
foram aprovados na primeira eleição, o reconheceram como Messias. Agora eu vou ensinar para vocês o caminho que eu tenho que seguir. Então eu vou descer para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu vou sofrer. Eu vou ser maltratado pelas autoridades religiosas e autoridades políticas de lá. E lá eles vão me matar. Mas necessário se faz que eu ressurja no terceiro dia. Esse é o caminho que Jesus falou que ele trilharia. E olha que interessante. No verso 22, Pedro chama Jesus à parte. Não para dar uma opinião, muito menos uma sugestão contrária. Mas partilhar com Jesus uma forte desaprovação do caminho que Jesus propõe. Irmãos e irmãs, é como se Pedro lhe dissesse assim: o senhor está enganado, Jesus Cristo. Que Deus tenha compaixão de ti, que Deus tenha misericórdia de ti, não permitindo que essa situação aconteça. O senhor precisa de entender que o senhor vai descer para Jerusalém para ser recebido pelas autoridades religiosas, para ser recebido pelas autoridades políticas, para ser estabelecido como nosso imperador, entre muitas aspas aí, né? Estou usando a palavra imperador, exatamente pelo exemplo do império que dominava sobre eles. Para ser recebido como nosso líder, como o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Cristo, aquele que vai nos livrar desse império que tem maltratado a gente, aquele que vai fazer com que o nosso povo Israel conquiste todos os outros povos em torno de nós e que nós nos tornemos uma nação muito forte, que a gente domine sobre os outros povos. O Senhor vai levar a gente à glória que Israel tinha lá na época de Davi e Salomão. É essa a mentalidade do judeu. E aí, eu não posso perder a piada, mesmo sendo um momento muito sério, né? Jesus usa uma palavrinha mineira muito bonita, que é arredar. Traduzida para a gente, né? Arreda Satanás. Em algumas versões, o arreda está diferente, né? Em algumas versões, o arreda é para trás de mim, Satanás. De pedra de edificação, lá no verso 18, Jesus passa aqui nesse trecho a pedra de tropeço. Jesus fala com Pedro assim: arreda Satanás, tu és uma pedra de tropeço. De sintonia com o Pai lá, de ter recebido o ápice da revelação de Jesus ser o Cristo, agora Jesus diz que ele não está cogitando mais das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Essa palavrinha aí, grega, traduzida para nós como arreda ou para trás de mim, é a palavra ripage opsonu. É uma expressãozinha pequenininha que ela também é usada quando Jesus chama os seus discípulos a segui-lo. É como se Jesus dissesse às pessoas assim: venha após mim e siga-me. É a mesma expressão, o arreda. E o Satanás aí, eu preciso dizer que nesse texto, não é, em hipótese alguma, uma persona maligna. Pedro não está aqui endemoniado, possesso, não tem nada disso. Pedro ocupa o lugar do opositor, daquele que tem uma ideia que se opõe ao caminho proposto pelo Cristo. É como se Jesus dissesse para Pedro assim: você precisa voltar para o seu lugar e me seguir. Isso é confirmado lá no verso 24, porque ele começa o verso 24 convidando os outros, dizendo assim: aquele que quer vir após mim, usando a mesma expressão que ele usou para Pedro para arredar. É a mesma expressão. É como se Jesus dissesse para Pedro assim: você está querendo tomar a frente
do caminho que é meu, eu que defino o caminho, e não negocio isso com ninguém. Eu proponho o caminho, não é você que propõe. É você que é meu seguidor, e não eu o seu. Volta para o seu lugar de seguidor. Volta para a fila que me segue e deixa eu conduzir. Bom, aqui eu preciso perguntar. Como estão as nossas orações, né? Será que as nossas orações refletem um caminho que nós escolhemos para nós e pedimos a Deus para abençoar esse caminho? Ou será que as nossas orações refletem que Deus abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender qual é o caminho que Deus tem para que eu siga? Onde que a gente está nessa fila? Será que a gente corre o risco de se opor à vontade de Deus nas nossas decisões, nas nossas ações, e de se tornar ali o opositor, o Satanás, inclusive, aquele que se opõe ao propósito do reino de Deus estabelecido, com os meus desejos, né? Com as minhas escolhas, com a minha maneira de ver a vida, com a definição que eu tenho de mim mesmo, porque eu sei o que é bom para mim. Então eu peço, Senhor, abençoe o caminho que eu estou determinando para mim. Ao contrário de pedir a Deus, bem-vindo, Eugênio, de pedir a Deus que abençoe a minha compreensão para que eu possa perceber qual é o caminho que Deus tem para que eu trilhe. E é isso que vai lá no verso 24, ele vai dizer, vai fazer o convite para todo mundo, né? E esse convite é muito interessante, porque ele fala primeiro numa negação, e essa negação tem sido tão distorcida, gente. Tem um monte de gente querendo que a gente negue a nossa essência, negue a nossa natureza, negue quem a gente é. É para a gente negar tudo aquilo que se opõe a Deus. É para a gente negar a ganância, é para a gente negar o individualismo, é para a gente negar o egoísmo, é para a gente negar o ajuntamento de recursos e deixar o outro sem recurso. É isso que é para ser negado. E não quem eu sou essencialmente. Se quem eu sou essencialmente responde à ética do Cristo, de estar tudo bem comigo mesmo, estar tudo bem com o outro, e se as nossas ações são ações de amor e de cuidado uns para com os outros, essas ações não precisam ser negadas. O que tem que ser negado é aquilo que se opõe a Cristo, a Deus, na nossa vida. E a gente precisa negar tudo isso que faz com que eu olhe só para o meu umbigo. Porque quando eu recebo a visitação do Espírito, o meu olhar tem outra amplitude. Eu consigo enxergar o que eu não enxergava. Eu consigo ver o que eu não via. Eu consigo entender um coletivo que eu não percebia. E eu consigo ver uma diversidade, inclusive dentro do próprio cristianismo, que antes para mim não existia, porque lá, sozinho, era só o meu jeito de ser. Do mesmo jeito que a gente foi colonizado, né? Só com aquele cristianismo europeu, como se ele fosse a verdade absoluta. E a gente esquece que tem muitas maneiras de nós sermos cristãos, com muita diversidade, com muitas diferenças. É óbvio que a gente tem aqui um centro, né, de concordância que vai nos conduzir sempre. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso respeitar as pessoas que são diferentes de mim e que têm pontos de vista diferentes de mim. E é exatamente considerando esses pontos de vista que eu vou crescer, né? Porque cada um vê uma coisa diferente. O reverendo Jardinino olhando para mim vê uma coisa que eu não consigo enxergar aqui atrás. Eu olhando para lá vejo alguma coisa atrás dele que ele não consegue ver. E de repente, se ele contar para mim, eu posso, olha, é diferente, eu posso aprender com ele. E se eu contar para ele o que vejo, ele pode aprender comigo. E a vida é assim. A gente precisa ouvir os que estão ao nosso redor. Bom, Jesus continua dizendo: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem topar perder a sua vida por minha causa, para viver nesse caminho que eu estou propondo, vai ganhar. Ele inverte a lógica humana. E aí a gente não entende lá muito bem isso, sabe? Por quê? Porque a proposta dele é que a gente pise nas pisaduras, nas pegadas dos passos dele. É que a gente o imite.
é que a gente tenha nele o exemplo maior. É que no nosso dia a dia as nossas ações sejam inspiradas nas ações dele. Infelizmente a igreja, nesses séculos de existência, muitas vezes não compreendeu muito bem as pegadas que Jesus deixou para que a gente vive. E a instituição religiosa, e também a instituição religiosa cristã, muitas vezes impõe sobre nós coisas que são contrárias às pisaduras de Jesus Cristo. E eu preciso perceber isso. E eu preciso reconhecer isso. E eu preciso negar isso para que eu possa me aproximar dos passos de Jesus. E aí eu tenho uma ajuda do Espírito de Deus que vai fazer com que eu caminhe pisando nessas pegadas. Todo dia. O que vai aproveitar o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A alma aqui não é um conceito grego, viu, gente? É um conceito hebraico, muito diferente. O conceito grego de alma se refere a mundo interior. Não é isso que está falando aqui. Está falando algo muito maior. Está falando sobre a existência humana. A alma, no conceito hebraico, é o ser humano como um todo. Não que adianta você ganhar o mundo inteiro e se perder. E perder a si próprio. Não entendendo o caminho que Deus estabeleceu para que a gente trilhe. E a proposta de Jesus é para que a gente viva o mesmo caminho. Você quer a ressurreição? A vida nova é importante para você? Ser gente nova é importante para você, mas a gente tem que passar aqui, por esse caminho de negar todas essas coisas que se opõem ao reino de Deus e ao estabelecimento dele no nosso meio. Bom, o que a gente tem hoje aqui para a gente caminhar para o encerramento e para a mesa do Senhor? Primeiro, todas as pessoas são chamadas por Jesus para aprender com Ele, para olhar nele e ver o modelo, para ser endereçado num caminho de discipulado, na singeleza maior dessa palavra, não no que fizeram com ela, porque construíram tanta bobagem com a palavra discipulado aí. Tem gente dominando a vida do outro, manipulando a vida do outro, conduzindo a vida do outro, mandando a vida do outro e dizendo que isso é discipulado. Pelo amor de Jesus Cristo, não estou dizendo sobre isso. Eu estou falando da essência de ser um discípulo da pessoa de Jesus Cristo. De tentar se aproximar da narrativa dos evangelhos e tentar entender ali aonde que a palavra de Deus na pessoa de Jesus aparece, deixa exemplo, qual é a ética e qual é o ensino ali naquele texto. Então o ser humano é convidado a ingressar nesse caminho. Ele dá para nós ensinamentos, sinais, né? E a grande maioria da humanidade passa no primeiro teste, na primeira lição. Porque a grande maioria da humanidade até concorda que Jesus é gente boa. E podemos até dizer que a grande maioria aí vai dizer que Jesus é o Messias. É como se Jesus perguntasse para nós assim: o que você diz? Quem eu sou para você? Tu és o Cristo? Nós responderíamos: Ele é o Cristo meu, Ele é o Cristo seu, Ele é o Filho de Deus para nós. A primeira lição a gente não tem muito problema com ela. O problema é que depois da primeira lição ele propõe um caminho que parece desconectado. Porque o caminho que ele propõe parece não ter sintonia com alguém que serve aqueles que a gente chama lá no Antigo Testamento do Rei do Universo. E a gente esquece que no Novo Testamento ele chama a gente de amigo, próximo. Porque ele tem uma relação perto da gente. E muitas vezes a gente deixa de cogitar das coisas de Deus, do propósito de construção de um mundo novo do jeito que Deus quer, para um propósito de construir um mundo do jeito que eu quero. E muitas vezes eu faço a mesma coisa com Jesus Cristo, dizendo que a minha vontade precisa ser feita ante a vontade dele. Aqui eu já preciso apontar para o momento que Jesus ensinou os discípulos a orarem. Que antes de colocar na oração as necessidades que a gente tem, lá na oração do Pai Nosso, a gente fala assim: seja feita então a tua vontade, Senhor.
aqui na terra quanto no céu. Para depois colocar qualquer outra coisa para a gente, o pão nosso, né? As nossas necessidades e tudo mais. Antes que a tua vontade prevaleça, que o teu reino venha, santificado seja o teu nome, o nosso Pai. Ele ensinou isso lá, mas a gente insiste em sair da fila e querer conduzir. A gente insiste em tirar o lugar dele, daquele que é de guia, daquele que vai iluminar o caminho da gente, daquele que é o exemplo, e a gente quer guiar. A gente quer mostrar para ele o melhor caminho para nós. Então, do mesmo jeito que os discípulos lá tiveram uma decepção, uma frustração com o Messias, que esse Messias não se encaixou na exigência da ideia do Messias lá, muitas vezes quando nós conhecemos Jesus, a gente também vai ser frustrado, porque muitas vezes o Jesus que é mostrado nos evangelhos é muito diferente do Jesus que muitas igrejas colocam por ele. Que promete para você que ele vai curar todas as suas enfermidades, que promete para você que ele vai resolver todos os seus problemas financeiros, que promete para você que ele vai te dar uma casa nova, se você for fiel e fizer para ele um sacrifício, que promete para você que você vai ter um carro novo, se você também tirar o seu dinheirinho lá da poupança e levar lá para não sei aonde. E são tantas distorções sobre Jesus, que quando a pessoa conhece de fato quem é Jesus, ela se frustra, porque ele não prometeu nenhuma dessas coisas. Nenhuma delas. Nenhuma delas. A segunda lição nos desafia a nós não tomarmos o lugar do opositor, a nós reconhecermos o caminho proposto, que muitas vezes é sofrido, é difícil, é caminho de rejeição. Quando você luta por justiça, muita gente aí vai falar mal da gente. Quando a gente luta por direito de quem não tem o direito, muita gente vai falar mal da gente. Quando a gente vai para a rua, agora 7 de setembro, onde em Belo Horizonte vai ter o 29º Grito dos Excluídos, onde parcelas da sociedade que são excluídas e desconsideradas, que vivem à margem da sociedade, vão gritar pelos seus direitos, para acesso a direitos básicos, como acesso à saúde, como acesso à educação de qualidade, como acesso à dignidade de moradia, como acesso à mobilidade urbana de qualidade, né? Você usa ônibus? Você usa o transporte público? Como é que está o transporte público em Belo Horizonte? Aí a gente vai brigar, a gente fala, não, a igreja tem que orar, irmãos. E não se envolver no estabelecimento de uma vida melhor na nossa cidade? É isso? Qual que é o nosso papel? Né? Nosso papel é também de buscar dignidade para todas as pessoas que vivem em torno de nós. E não ocupar o lugar do opositor. A gente que segue o caminho de Jesus e não ele menos. É aceitar o caminho dele e não propor o nosso para ele. Pedro disse isso, né? Pedro falou assim, é legal ter o Senhor como Messias, mas a minha proposta é que a minha vontade se faça e não a sua. É o caminho que eu proponho para o Senhor, e não o caminho que o Senhor está dizendo. Pedro propõe a Jesus abrir mão do caminho que ele falou. A resposta de Jesus é maravilhosa, irmãos e irmãs. Colocou Pedro no lugar dele de volta e coloca a gente todo dia no nosso lugar. E a gente continua aprendendo todo dia. O convite que a gente tem aqui hoje na mesa é o convite para a gente voltar para o lugar da gente, do discípulo de Jesus. É o convite para que a gente reconheça os passos dele. É o convite para que a gente morra para todo tipo de mal, de egoísmo, de injustiça, de ganância. Para que a gente entenda que o caminho de vida é o caminho de vida para todas as pessoas e não só para os crentes. Que a gente entenda que a vida proposta por Jesus é uma vida de dignidade para todas as pessoas. E é assim que a gente aqui encerra, pedindo ajuda de novo ao Espírito de Deus. Para que Ele possa não só abençoar a vida da gente, mas além de abençoar, Ele possa conduzir. Ele possa levar a gente a reconhecer quais são os aspectos da nossa vida que se opõem à vontade de Deus. E não só reconhecer, mas confessá-los, inclusive.
e confessando, ter força suficiente para deixá-los e para que a gente possa construir uma vida coletiva e não individual, para que a gente possa estar como um dos instrumentos do estabelecimento dessa sociedade nova, desse reino de Deus, desse mundo novo do jeito que Deus quer. Essa sintonia, ela precisa ser com a vontade do Pai e não com a vontade humana. Hoje, então, eu peço que o Espírito de Deus nos conduza a Jesus Cristo todo dia, nos faça suportar e ser suporte uns para os outros, na vida, que a gente receba e acolha todos os desafios propostos na nossa existência, que o Espírito dele nos conduza todo dia para o nosso lugar, de sermos pessoas que respondam a esse chamado de discípulos e discípulas da pessoa de Jesus Cristo narrada nos Evangelhos, e não imposta em uma religião que vem colonizar a gente. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor ilumine a nossa compreensão. Que quando a gente for para a mesa agora, a gente receba o convite desse Jesus que é colocado aí, e a gente repete esse termo, Ele é todo-poderoso, e eu tenho uma dificuldade particular com esse todo-poderoso, porque muitas vezes o poder é por força, Eu tenho dificuldade de ver um Deus que impõe por força. Eu prefiro perceber um Deus que se manifesta nos Evangelhos como todo amoroso, como todo zeloso, como todo cuidadoso, como aquele que não só está no meio de nós, mas está em nós. Não só está em nós, está no outro também. E que a gente o reconheça nas outras pessoas, em especial nas pessoas diferentes da gente, que são também convidadas a essa mesa.